a todos e todas aqui presentes. Satisfação enorme ver essa casa cheia, uma casa que hoje respira tolerância, aquilo que a gente tanto pede ao mundo, a aceitação do outro, o respeito e principalmente a concórdia. Nós estamos aqui hoje para amansar os nossos espíritos, conhecer mais sobre os nossos irmãos, aqueles que, por algum motivo, caminho da vida, pensam diferente de nós sobre a religiosidade, mas que nos une em torno de única coisa, que é amar o próximo. Estamos aqui hoje numa noite bem agradável em Riachão do Jacuí, uma noite que a gente não está sentindo aquele calor extremo, mas também não está frio. Então, um clima bem ameno para a gente fazer um bom diálogo, um bom evento que preza pelo respeito e principalmente pela tolerância, que é o tema. Michael lembrou que em janeiro teve uma palestra aqui sobre a tolerância religiosa e de lá surgiu muitos debates. E por que não estender isso? E por que não trazer pessoas que vão falar das suas experiências e trajetórias num grande encontro de espiritualidades? Então eu começo aqui pedindo, com muita gentileza e com muito carinho, que toda a ancestralidade aqui presente nos dê uma boa noite e que nos dê um grande encontro. Eu gostaria de chamar aqui, representando aqui a Igreja Católica, meu querido amigo Adenivaldo, responsável de palmas para ele. Adenivaldo é uma figura a quem a gente se encontra muito por aí. Gostaria de chamar aqui também outro querido amigo que representa a Igreja Evangélica, o nosso pastor Jessé. Chamar também aqui outra pessoa que eu também conheço, representando a Urbanda, Robenilson. Já tive o prazer de vê-lo falar no Colégio Maria da Guimarães, em um evento semelhante. Gostaria de chamar aqui, representando o Candomblé, Etus. Representando a Casa Espírita Jesus Nosso Mestre, nossa querida amiga, companheira Renata Carvalho. Representando também a Casa Espírita Lá Fraterno Maria de Nazaré, Creuza da Mercedes. Essas figuras da caridade. E por último, não menos importante, representando a Casa da Bênção, a versão universalista, espiritualista, Lá Bonfim. A ideia dessa mesa é tentar compor de alguma forma um leque de possibilidades entre as religiosidades, várias que nós temos no nosso país, um país rico culturalmente, rico religiosamente, de uma parte religiosa, e que hoje aceitaram de muito bom grado, muito bom tom, ninguém está aí obrigado, pensado, está todo mundo bem e leve para falar desse tema tão importante que é a tolerância religiosa. Eu gostaria muito de começar, aí eu vou pedir para o microfone aqui para o Azul, pode estar aí se posicionando. Todo mundo na mesa? Oi. A professora é cantora. Canta e canta muito bem. Eu vou pedir que comece lá pelo meu amigo Jefferson, que se apresente por gentileza e que possa traçar, no tempo que você achar necessário, mas pode que seja também coerente com os outros, o tempo e breve, para falar quem é você e como foi a sua trajetória até chegar a esse encontro. Boa noite a todos, tudo bom? Para quem não me conhece, meu nome é Petros Iacuna, o nome que a ancestralidade escolheu para ser meu nome artístico, e que, se desde o meu nascimento eu já tive muito responsabilidade e muito axé, depois que eu adotei esse nome para mim, eu tive muito as minhas portas abertas, graças à espiritualidade. Eu me iniciei no Candomblé de Angola há mais de 6 anos atrás.
e frequento a religião de matriz africana e todas as outras, que eu amo conhecer todas as religiões, há mais de 9 anos. E estar aqui para mim é como o próprio nome da casa já diz, é uma bênção. Porque a gente tem que entender os nossos sinais, a gente tem que saber evoluir. Não é só o espírito tá ali, o nosso mentor falando e orientando, a gente tem que saber ir pela direção que ele vai. E para mim é uma honra estar aqui falando de uma das minhas maiores paixões, que eu não sei o que seria da minha vida se não fosse candomblé. É sempre bom quando as pessoas falam com paixão, e com essa mesma paixão eu convido o Robin Nilson também a se apresentar e falar também os caminhos que levaram a seguir a Umbanda. Boa noite a todos, em especial aos trabalhadores da Casa da Bênção, que amorosamente trouxeram essa atividade para hoje, que é muito importante. Eu estive militando desde 1987 na Casa Espírita Jesus Nosso Mestre, onde em 2020 eu acabei me afastando e comecei a militar a tenda de Oxóssi, de Ansan e Oxóssi. Foi muito boa a minha passagem pela Casa Espírita, que agregou valores à minha caminhada aqui na Terra, e estou na tenda de Ansan também agregando valores. Eis aquela questão, em busca de conhecimento, e lá eu precisava passar, mas certamente primeiro eu tinha que passar pela Casa Espírita para depois ir para lá. Isso é um projeto divino e que eu fico muito grato. Os caminhos sempre apontam na direção correta, e nesse caminho eu convido meu querido amigo, o Padre Benivaldo, a também se apresentar, quem ainda não conhece, né? E falar um pouco de como chegou. Boa noite. Antes de tudo, quero manifestar a minha gratidão por estar participando dessa roda de conversa, que nada mais é do que um jeito bem particular para a gente olhar a riqueza que existe em outro lugar de espiritualidade diferente do meu, e que a gente juntos, no respeito e no amor, a gente só tem que ganhar, e a gente dando as mãos para fazer fraternidade, criar comunhão, a comunidade inteira se beneficia. Então, parabéns à equipe que está organizando este evento. Eu sou Benivaldo, eu sou natural do estado de Sergipe, sou formado em Teologia e Filosofia, são as duas faculdades exigidas pela Santa Sé para quem quer se tornar padre. Também sou formado em Psicologia, também tenho um mestrado em Educação pela Universidade Christian da Flórida, também pela mesma universidade tenho pós-educação, tenho especialização em Psicologia Jurídica pela FAPEN, tenho 2 livros escritos, participação em outros livros também. Já estive reitor e formador dos nossos seminários, Rio de Janeiro, Vitória da Conquista. Também já estive na direção da nossa província vocacionista como conselheiro. Hoje eu estou como vigário paroquial aqui na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Riachão do Jacuí. Sou padre por conta da religiosidade. Sou padre por conta da experiência de Deus, que eu vi os meus pais semear no coração dos meus irmãos e no meu também. Eu sou padre chamado para não só me santificar, mas santificar a todos aqueles que Deus vem colocando aos meus cuidados. Embora as minhas carências, deficiências e fraquezas, Deus me chamou para me tornar a tenda viva do amor. Ainda não consegui, mas ao longo do caminho a gente vai dando cada passo, né? Vou dando cada passo para cada dia superar o dia anterior e ser
um pouco melhor. Que Deus abençoe a todos e a todas e que esse momento seja de uma riqueza profunda para todos nós. E assim também peço a nossa querida amiga, que já colaborou aqui com a casa algumas vezes, Renata, que possa falar da sua experiência até chegar ao Espiritismo, ela que hoje participa mais assiduamente do Jesus Nosso Mestre, que é o Centro Espírita aqui também. Boa noite, meus queridos. Muita paz a todos. Primeiro, gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês. Eu sei que começou com as palestras de Michael sobre intolerância religiosa. Inclusive, ele fez lá no Jesus Nosso Mestre. Riquíssima, por sinal. E dizer a vocês que a minha experiência religiosa na doutrina espírita começou em 2001, cuja porta de entrada foi a mediunidade. Então, foi através da mediunidade, de uma forma geral, né, que eu comecei a buscar o que era a doutrina espírita, o que era o kardecismo, enfim, que doutrina poderia realmente me trazer umas informações mais precisas sobre aquilo que eu estava passando, sobre aquilo que eu estava experienciando. E aí me veio a doutrina espírita apresentada por nosso saudoso João Barbosa. E foi assim que eu iniciei os meus estudos espíritas e estou até hoje. Mas para dizer também a vocês que a questão do espiritismo passa, como todos aqui já falaram, também por experienciar Deus dentro de nós. Então, acima de tudo, o objetivo de qualquer religião é ligar a gente a Deus. É fazer essa conexão com o Supremo. Então, estamos aqui. Desejo uma noite de muita paz, de muitas reflexões e que possamos despertar cada vez mais a nossa espiritualidade. Gratidão. Apresentando uma atração documentária evangélica, eu gostaria de pedir que meu querido amigo Pastor Ressé também fizesse a sua apresentação e de como chegou a estar hoje como pastor. Gente, boa noite a todos. E a nossa gratidão, realmente a Deus, pelo dom da vida. Agradecer também ao convite, parabenizar por esse momento tão maravilhoso, assim, uma experiência muito boa para a cidade de Riachão de Jacuí. Sou pastor Gessé, tenho 51 anos de idade, casado, uma família bem, da presença de Deus, assim, com fundamentos cristãos. E a minha formação em teologia voltada, é claro, para dentro do contexto bíblico, cristão, e por vocação entendi que eu poderia, dentro da minha formação, pregar o Evangelho e ajudar muitas pessoas através da mensagem de Cristo. E como psicanalista também, formação em psicanálise, eu tenho buscado me dar um pouco daquilo que Deus colocou no nosso coração e ajudar o próximo. E entendo que a sociedade precisa entender isso, que vivemos como uma família. Eu estive conversando com um colega antes aqui, nós somos uma grande família, oriunda do seu pai, e assim como uma família comum, tem vários filhos, nasce de uma só mãe, mas nem todos são iguais, mas é família. Nasce diferente, pensa diferente, mas é uma só família. Então, eu como pastor, há mais de 32 anos ministrando o Evangelho pelo Brasil, e assim, eu creio que esse momento aqui nós vamos nos conhecer, nos entender, ouvir, e a proposta é essa, né? Tolerância. Hoje eu posso falar, vocês podem ouvir, vocês podem falar, eu posso ouvi-los. Então, muito obrigado e aos colegas aqui, aos pares aqui. E creio que será uma noite muito boa, uma experiência nova na vida espiritual de cada um de nós. Muito obrigado. Então, para continuar esse conjunto de apresentações de vozes bonitas, eu queria chamar aqui Creuza da V6 para falar um pouco da sua trajetória e para frente da Casa Espírita Maria de Nazaré. Boa noite. Que o Divino Mestre Jesus nos envolva e que possamos nesta noite nos encontrarmos com mentes e corações abertos para os ensinamentos, que hoje serão inúmeros, né? Aqui todo mundo me conhece, né? Procreuza. Não tem jeito. Não adianta a profissão. Uma vez professora, professora sempre, né? Eu nasci em um lar católico. Minha avó era devota de Santa Bárbara. E aos domingos, lembro que a netanhada tinha que ir toda, né?
para a igreja. Mas a mediunidade despontou em mim logo cedo. Eu me lembro, 5 anos, né? Eu já começava a interagir com espíritos e cedo fui levada ao terreiro de Candomblé, porque eu tenho uma tia, né, que ela era Babalorixá, que chama mãe de santo, né? E cresci entre esses dois universos, entre a igreja católica, porque eu nunca fui criada pela minha avó, ela nunca permitiu que a gente não fosse, né, para a igreja, e no meu caso, como tinha a questão mediúnica e quem lidava com isso melhor a minha tia. Então eu cresci nesses dois universos, mas nenhum dos dois me preencheu, confesso a vocês, foram importantíssimos. Cheguei até a ventilar, né, a possibilidade de ser freira. Estive até conversando com o padre, mas o padre me recusou. Não foi eu, não, foi o outro. Não, ele achou que eu não tinha o perfil. E ele acertou, né? E eu terminei me identificando. Aos 18 anos eu conheci a doutrina espírita. E eu digo que a doutrina espírita foi minha régua e é o meu compasso. Hoje eu não consigo me ver fora da doutrina espírita, mas eu entendo. E hoje, esta noite, eu espero que todos nós que aqui nos encontramos e todos que estão nos assistindo possam entender. Deus não pertence a religião nenhuma, não é prioridade de religião nenhuma. Deus é universal, é o Pai de todos nós. Todos nós formamos uma família universal. E família é isso, né? Nós não temos que pensar do mesmo jeito, viver do mesmo jeito, gostar da mesma cor, das mesmas coisas. Mas nós temos a obrigação moral de nos respeitarmos. E eu só vou conseguir respeitar o outro se eu aprender a respeitar a mim mesma. Então, que fique a lição para esta noite e para a nossa vida. E para fechar a rodada de apresentação, convido, representando esta casa que nos acolhe hoje, a casa da bênção Chico Xavier, Léa Bonfim. Boa noite. Eu também sou bem conhecida de vocês, que toda noite eu estou aqui com vocês nas terças-feiras. Léa Bonfim também foi criada dentro dos costumes e católico. Minha mãe tinha uma fé fervorosa, eu fiz parte de grupo jovem, trabalhei em várias participações da igreja, mas quis o destino que eu mudasse para Salvador e conhecesse a doutrina espírita. Lá eu conheci a Fundação La Harmonia, fiz a Universidade Livre do Espírito, 5 anos de estudo espírita, mas mesmo assim o chamado ainda era pouco, queriam mais de mim. E aí, depois de estar trabalhando nesta casa, que até hoje é a minha casa também, onde abriu as portas para o meu conhecimento espírita, onde abriu a minha mente para expandir, ter tanto conhecimento de estar hoje aqui, dirigente, fundadora desta casa, do qual a nossa mentora espiritual nos chamam de universalistas. Então, antes eu dizia que eu era espírita, hoje eu já não digo isso, porque a gente vem de uma outra visão desta mentora, e ela nos diz que somos, sim. Nós temos uma espiritualidade universal, onde todos aqueles que forem trabalhar para o bem e quiserem fazer parte desta casa, nos trabalhos com os domínios espirituais, eu falo os guias e mentores que aqui trabalham, eles são aceitos. Coisa que quando eu cheguei aqui, eu procurei outros centros, do qual eu já havia estudado, onde algumas erradamente falam que é kardecista, né? E Kardec não é religião. Kardec foi o codificador da doutrina espírita. Mas eu procurei, porque o meu conhecimento era esse, mas quis a espiritualidade que eu fundasse essa casa. E os chamados foram muitos. Não me achava preparada, tive medo, mas, como a mentora disse, você não está sozinha e não estará sozinha. E foram se agregando a mim um grupo grande, que hoje faz parte desta casa, 45 trabalhadores. Nós só temos 3 anos que abrimos a Casa da Bênção. O trabalho é gigantesco, como vocês conhecem.
Então, hoje eu estou muito feliz e quero agradecer a todos vocês que aceitaram o nosso convite para estarem aqui. Fico realmente emocionada disso aqui acontecer, porque o sonho de nós, trabalhadores da Casa da Bênção, é que a gente dê as mãos e trabalhe sempre em prol do bem e do outro. Então, que a espiritualidade amiga desta casa esteja conosco, nos oriente, nos intua e abençoe a todos nós. Assim seja, amor. Eu vou pedir de cada orador, assim que terminar de falar, que desligue esse microfone, principalmente esse que está aqui, porque está dando microfonia, né? Os outros que estão aqui precisam segurar um tempo a mais. Esse pode até deixar ligado que não dá interferência, mas esses dois aqui estão. Então, continuando e também desenvolvendo um pouco mais o tema, o que nos une aqui talvez seja o caminho oposto, as várias observações da realidade de intolerância. E aí eu gostaria muito de saber de vocês se a tolerância ela já foi conquistada na sociedade, qual o caminho para estar na mesma mesa, pessoas de crenças diferentes, umas de uma vertente de um lado cristão, outros não cristão, e ainda assim poderem se harmonizar, chegar a um lugar de entendimento e realmente fazer valer a palavra tolerância. Então eu gostaria muito de começar, vamos começar aqui na ordem inversa, né? Creuza foi a última, agora será a primeira. Os últimos. Pronto, tá aí. É assim, o que eu poderia dizer a vocês é que quando a gente fala em intolerância, a gente fala em desrespeito. É você não conseguir aceitar o outro como ele é. Jesus não veio trazer o evangelho dele para construir muros, ele construiu pontes. E pontes, elas servem para ligar, né, os opostos. É para isso que servem as pontes. Pensar diferente, cada um tem o seu caminho, a sua maneira de buscar Deus, de se conectar com o sagrado, com o divino, né? O que nós temos que ser é respeitosos. Não é porque o outro busca Deus de uma maneira muito mais peculiar do que a minha, ou seja, diferente do que a minha, que a maneira dele reverenciar Deus não é válida. Não existe religião que salva. Religião não salva ninguém. Isso é mito. O que nos salva é a nossa conduta, é o nosso agir, é o nosso viver o evangelho. Entendeu? Eu não posso dizer que eu sou cristão e eu dizer raca, como diz o evangelho, né? Cuspir no chão para o meu irmão. Por quê? Porque ele pensa diferente, porque ele vive diferente. Até aqueles que dizem que não acreditam em Deus, eles devem ser respeitados, porque eles creem em alguma coisa. Então, assim, eu entendo a intolerância, assim, como um desrespeito. É quando você tenta impor o seu ponto de vista, a sua verdade ao outro. E a Procreuza está vendo avanços nesse sentido? Vamos falar um pouco da nossa realidade micro aqui e depois no macro, né? Vamos falar de Riachão, o que é que a gente observa. Menino, se a gente lembrar, não está tão distante o que aconteceu, acho que foi no Rio de Janeiro, que uma menina foi agredida porque estava vestida, né, com uma roupa de uma religião de matriz africana. Eu não sei se era Umbanda ou era Candomblé, mas eu sei que as pessoas atacaram, né, por conta disso. Então ainda a gente precisa repensar um pouco isso. Ainda existe preconceito. E dizer que ele não existe é tentar tampar o sol com a peneira. Claro que existe preconceito com relação, principalmente, às religiões de matriz africanas, né? Mas também existe contra o espírita, né? Existe, principalmente, algumas pessoas, eu não vou dizer a religião, porque o problema não é a religião, mas são os religiosos, as pessoas que ali frequentam. Então, enquanto a gente tem aqui um pastor e um padre aberto a essa discussão e outras pessoas de outras religiões, dentro da própria religião que ele ministra, tem pessoas que são contra. Eu tenho certeza que tem aqueles que não viriam aqui de jeito nenhum. Então, isso é intolerância, né? Essa questão aí é que está o desrespeito. Existe avanços, existe por cá para isso aqui, está cheio. Então, é claro que existe avanço. Esse momento aqui é a prova desse avanço. Mas isso aqui ainda é uma pequena célula. Nós temos que estender
para uma visão macro, mas é um macro universal, não um macro segundo, né, a nossa visão distorcida de Deus, de religião, de solidariedade, de irmandade e fraternidade. Eu queria aproveitar nessa fala e fazer um ping-pong aqui com algumas pessoas. Eu queria passar para o pastor Gessé, se ele também tem essa observação, se a sociedade da gente está caminhando para uma tolerância, se a gente vê ainda mais exemplos de intolerância, como é isso dentro da sua vivência religiosa, né? Nós estamos falando aqui de uma micro-região, uma cidade de Riachão do Jacuípe, de quase 40 mil habitantes, então é considerável o número de experiências religiosas que tem na nossa cidade. Eu acredito, das minhas palavras, da Pró Cleusa, que falou com muita firmeza. Antes de sair de casa, eu estava pensando justamente sobre isso, os avanços, né, que a gente tem assim, presenciado. Há um avanço sim, né? Há um grande avanço. Porque antigamente as pessoas não tinham o celular na mão para ter as informações logo imediatas dos acontecimentos. Hoje se tem, e hoje há mais um cuidado de respeitar um ao outro. Mas a grande questão, assim, que eu quero até abordar isso agora, que se começarmos os exemplos das grandes lideranças em cima, nós que estamos aqui embaixo, nessa pirâmide, iremos seguir um modelo de vida, né, de tolerar o outro. Eu mesmo, como pastor, não tenho nenhuma dificuldade de convivência, eu falo por mim. A comunidade evangélica, ela tem vários segmentos, né, tradicionais, os extremistas, enfim. No meu caso, eu sou renovado. Então, estou aberto às novas ideias, a uma nova visão, de me aproximar, de entender, de ouvir o outro, porque a nossa dificuldade é ouvir o outro. Só você ouvir o outro, você já começa a entender o outro, cara. Tem que ouvir. A nossa dificuldade é não querer ouvir o outro. Talvez é uma defesa que a gente cria, né? Que a gente cria para não dar a mão para o outro, porque o outro é diferente de mim. Então, ouvindo, você entendeu. E a grande questão que eu vejo, assim, no meu segmento, no segmento qual eu pertenço, que é o evangélico, os evangélicos, para mim, são cristãos, são um codinome, né? Evangélicos são um codinome. Eu acredito que é o seguinte, que existe uma mudança nesse comportamento, essa barreira está sendo quebrada, pouco a pouco, não é fácil. Eu vou falar nossa Pro Game, não é tapar sobre peneira, é uma dura realidade. O preconceito, quando vê uma pessoa vestida diferente da gente, a gente olha assim, poxa, eu não bato com ele, meu espírito bate com o dele, mas eu não olho a aparência, que eu vejo é o ser humano como um ser humano como qualquer outro. Tá? Mas há uma mudança, existe, pouco, mas tem. E aí a gente vai para o outro extremo, né? Talvez para quem viva isso de maneira tão mais visceral, eu queria ouvir de Petros, principalmente, que agora o microfone já está aí, que pudesse contar também se dentro da sua experiência, sua prática, da sua religiosidade, se você ainda consegue, se você consegue, na verdade, enxergar esse caminho indo para a tolerância, se ainda é espinhoso, se ainda é muito difícil, se remonta ainda à história originária das religiões de matriz africana. Primeiro eu gostaria de dizer que eu fico muito feliz e é gratificante saber que as pessoas que estão aqui têm o mesmo pensamento que eu. É sinal que eu estou no caminho certo, que eu estudei certo e que cada um líder religioso, cada um grau que você tem, cada passo de hierarquia que você passa por dentro de uma religião, tem que estudar bastante, entendeu? Não é você chegar num terreiro de candomblé com sua espiritualidade, com seu guia, com seu orixá, com seu inquice. Ele sabe, ele tem a doutrina daquilo, mas é a gente que tem que se preparar. Como muitos dizem aqui, Deus une e a religião separa. Não é por questão da religião em si, e sim porque o ser humano em si que não presta. A gente está tentando se salvar aqui, porque a gente busca o conhecimento, mas tem muita gente que nem o conhecimento quer. Eu costumo dizer que a nossa sociedade está muito corrida demais, está muito agressiva demais, tanto pelo seu círculo, que já começa dentro de casa, porque a escola ela vai educar, mas ensinar os principais é em casa. Então, muita gente não busca os seus conhecimentos, não passa a tolerância para os seus filhos, entendeu? Então, aí fica muito difícil, mas também na escola poderia ajudar, porque eu vejo muito caso. O primeiro caso que me deixou muito aborrecido foi numa cidade grande, né, considerado como São Paulo, Rio de Janeiro, que deveria ter a grande parte de tolerância, e simplesmente uma menina de 9 anos foi barrada pela mulher que trabalhava na portaria, porque ela estava vestida de ração, porque ela estava
iniciada há pouco tempo e tinha que ir, porque a doutrina da casa dela tinha que permanecer com as guias, o logum e tudo que é para ir. Então ela não teve o direito de estudar, porque ela simplesmente estava vestida com um traje inadequado para, na visão da trabalhadora, está inadequado para a sociedade. E para quem é, né, da religião, a veste é algo muito importante. Exatamente, como todos, eu amo minha roupa de santo. Se eu pudesse, mas teve várias vezes que a gente já passou para ir em um rio, conversar, fazer um ritual, e a gente passar e a pessoa olhar para a gente, cuspir no chão, entendeu? Como se a gente fosse o anticristo. E é como o próprio filme do Divaldo Franco, teve uma parte, um trechinho que sempre me marcou, quando a mãe dele entra no centro e fala, é engraçado, aqui o povo fala que é do demônio e tal, eu só escuto vocês falar de Deus. Então, dentro da religião de matriz africana, dentro de qualquer uma religião, a gente fala mais de Deus do que do diabo. É muito difícil, porque para nós o diabo não existe. Então, é mais aquela questão, a sociedade tem que parar um pouco dessa agressividade toda, tem que escutar mais o próximo. Eu amo ver e conhecer as religiões justamente porque eu fui ensinado dessa forma. Se eu não conheço, eu não vou tacar pedra, eu vou conhecer. Porque o preconceito, o próprio nome já diz, é um pré-julgamento de um conceito que você não tem. Então, a gente tem que ter sim, tem que ter ensinos nas escolas públicas, que é o único recurso que a gente tem para fazer uma sociedade melhor. É tanto a educação dentro de casa, quanto nas escolas públicas. Porque se não for assim, não tem como. Excelente. E aí eu gostaria muito de ouvir de Roberto, que também tem a espiritualidade voltada aos povos africanos, e se vê algum tipo de avanço, se hoje o seu caminho ele é um pouco mais fácil do que já foi, se você percebe que a tolerância tem chegado, né, ou se ainda a gente ruma para uma sociedade de extremos. Olha, eu acredito, tenho certeza que sim, porque se a lei é de progresso, ela pode estagnar, mas com certeza vem progredindo sim. Apesar de muitos, eu digo assim, irmãos pessimistas que só veem o lado negativo e acabam divulgando com ênfase esse processo de estagnação da humanidade. Mas eu não creio e não vejo por esse lado. Porque nós não tínhamos aqui há 3 anos a Casa da Bênção. E hoje nós temos. Nós não tínhamos há 8 a tenda de Ansan e Oxóssi. E hoje nós temos. Então, a lei é sim de progresso. Agora, o comentário sobre o que os irmãos já fizeram também, vejamos bem. Se Jesus nos trouxe, conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás, depois ele nos traz que caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas. Aí Joana de Anjos nos enriquece também, nos trazendo que não devemos cobrar a perfeição dos outros, nem mesmo a nossa, mas temos a obrigação de trabalharmos o nosso eu para sermos melhores a cada dia. Será que Jesus, como governador da terra, deixaria que fosse constituída várias escolas religiosas e tivesse optado por uma única? Como é que uma criatura que não é alfabetizada vai se submeter a um vestibular? O que será dessa criatura? Se somos espíritos em evolução, é um planeta que nos recebeu amorosamente para fins educativos, num processo de evolução, como é que nós vamos ter uma única religião? Se nós temos criatura que vem de outrora, de vidas pregressas, de vários processos de vivência e reencarnações diferentes, em oportunidade reparadora. Como é que essas criaturas, será que todas vão evoluir no mesmo propósito? Será que todos vão fazer a mesma escolha? Certamente não. Então, se Jesus permitiu que fosse constituída várias escolas religiosas, é porque ele tinha aluno para estudar nessas escolas. Porque cada um vai se matricular naquela que ele vibra na mesma faixa. Porque se ele adentrar uma escola mais evoluída,
ele não alfabetizado, ele vai ficar lá à mercê, voando, sem nada aprender. Esta é a minha visão. E aí eu quero chamar para essa conversa o padre Benivaldo, porque é de uma escola religiosa muito tradicional, de 1.600 anos quase. 2000. Quanto? 2000 anos. 2000 se para pegar de Cristo, 2000. Mas a gente vê ao longo da história da Igreja Católica a bipolarização, a polarização presente. Porém, a gente acompanhou nos últimos anos, e aí muito especificamente com o Papa Francisco, né, que nos deixou há pouco tempo, um olhar de tolerância. Você acredita que o caminho é esse mesmo? Você tem visto isso na sua prática religiosa, dentro da igreja aqui em Riachão, na Igreja Católica? Os fiéis que lá vão têm sido mais tolerantes, têm olhado mais para o acolhimento dos outros irmãos? Vamos lá. Primeiro, a intolerância religiosa está presente na nossa igreja, na nossa instituição. Sabe? Para superar a intolerância religiosa, é preciso algumas coisas. Primeiro, um conhecimento da diversidade. Quanto mais se conhece, mais tolerante a gente se torna. Menos conhecimento, mais intolerância. Segundo, todos vocês viram nos últimos meses, agora na morte do Papa Francisco e para a eleição do Leão XIV, o mundo se voltou para o Vaticano. E lá foram diversas religiões se fizeram presente. Então, se tornou ali o Vaticano a casa do ecumenismo e o lugar bem concreto do diálogo interreligioso. Então, a Igreja Católica, ela se torna, eu posso dizer para vocês, sem a rasgação de seda, por ser padre, não é? A mãe educadora da tolerância religiosa. Embora, no nosso meio, tanto os leigos como consagrados, ministros ordenados, tem muita gente ainda intolerante. Por algumas razões, por uma questão de demonização das religiões de matriz africana, por não aceitar o jeito com que estas comunidades religiosas conversam com Deus, e às vezes a gente quer dizer que o nosso jeito é o mais correto, é o mais santo, é o mais justo. Então, se o meu é o mais santo, é o mais justo, então o do outro não tem validade, então a gente vai rechaçar, vai tirar do meio do caminho. Eu não quero conversar com essa pessoa, eu não quero estar lá, não pega bem, né? E então a intolerância está dentro de nós. Também pode estar tendo a intolerância dentro das comunidades de matriz africanas também, né? Quando a gente não aceita a outra pessoa, rechaça também. Terceiro, quem foi, vamos assim dizer, o mestre da tolerância religiosa? Quem começou isso tudo? Quando ainda não tinha essas comunidades diversas como a gente tem hoje. O próprio Jesus. Quer ver um texto? Mateus, capítulo 9. Se não me falar a memória, eu esqueci os versículos. De São João, o apóstolo, chega para Jesus e diz assim: Senhor, nós vimos um homem expulsando demônios no teu nome. E nós o proibimos, porque ele não é do nosso grupo, ou da nossa igreja, ou da nossa comunidade. E foi o que Jesus disse. Jesus o advertiu dizendo: não proíbam. Porque ninguém é capaz de fazer milagre no meu nome para depois vir falar mal de mim. Quem não é contra a gente é ao nosso favor. Então seja isso que a gente deve aprender. Em 2004, morando no Rio de Janeiro, eu estava no dia de Todos os Santos, acho que vocês do Candomblé têm esse ritual, e era um rito de iniciação
Era um dia chuvoso no Rio de Janeiro, na igreja de São Sebastião. De repente, não tinha muita gente participando da missa. Chegou um grupo de 7 pessoas do candomblé e uma senhora, acho que era mestra, não sei como é que se chama. E elas ficaram lá atrás na igreja. Acho que eu tinha que cumprir algum ritual ali. Eu disse, valeu minha Nossa Senhora. E a senhorinha, alguma senhorinha olhou para trás e se benzeu. Intolerância religiosa, a gente pode entender, né? Aí eu disse, gente, nós temos aqui um visitante na nossa casa, nossa igreja. Venham para cá, por favor, se sentem aqui. No final da reflexão, ou da pregação, ou da homilia, como a gente chama. E elas se sentaram. Tinha umas, acho que eram 7 que elas não conseguiam, elas não levantavam a cabeça. Mas a mestra que estava com elas levantava a cabeça. Ele disse, vocês estão aqui com um compromisso religioso, né? Então, bem-vindas, sintam-se bem. Nós queremos abraçar vocês com muito carinho, amor e ternura. Aí eu olhei para a senhorinha da igreja e disse assim, olha gente, nossas irmãs rezam diferente da gente, se vestem diferente da gente, mas tem que olhar pelo mesmo Deus que é da gente. Então, vamos acolher essas nossas irmãs que nos visitam com a bonita e clarosa salva de palmas. As velhinhas bateram palmas, não sei se é com forçado, mas bateram, né? Então, quem é responsável para criar a cultura da tolerância religiosa? Os líderes religiosos. Se nós que somos líderes, a gente usa em uma hora ou outra uma expressão de intolerância, a turma toda que está com a gente se torna intolerante também. Porque a gente é formador de opinião. E de modo particular do pequeno rebanho que a gente está pastoreando, podemos assim dizer. E quarto, qual é o maior instrumento para se acabar com a intolerância religiosa? O amor. Mas só que o amor, a gente fala de amor, mas se eu pergunto a vocês, o que é amor? Nenhum de nós vai saber definir o amor. A gente vai dar características do amor. Quantos de vocês dizem que amor é um encontro íntimo entre um homem e uma mulher? E não é. Mas pode ser uma linguagem do amor. Quantos dizem que um buquê de flores é amor, uma casa mobiliada é amor, uma joia que a gente dá para alguém é amor, uma viagem, um passeio é amor? Não é. Se isso fosse amor, as pessoas mais abastadas eram as mais ricas em amor. O amor é um jeito de ser e de viver, que a gente se ganha a estatura de Cristo. E quando a gente ganha a estatura de Cristo, a gente olha como Ele olhou. E Ele disse assim, vocês serão conhecidos como meus discípulos, se tiverem amor uns para com os outros. Não Ele disse amor para Ele, não. Uns para com os outros. E quando a gente se ama nas diferenças, a gente manifesta a presença viva de Jesus, nosso Senhor, ou Ele se manifesta em nós. Nesse sentido, cada um e cada uma de nós, independente do lugar religioso em que a gente está oferecendo nosso culto a Deus ou falando com Ele, a gente é tenda do amor. Se a gente é tenda do amor como discípulo e discípula de nosso Senhor, cabe todos no nosso coração, sem nenhuma distinção. Muita riqueza, né? Nós estamos ouvindo aqui hoje, e partindo dessa mesma riqueza, a gente tem agora duas pessoas que têm trajetórias também passaram por algum momento por outras religiões, chegaram até o Espiritismo, e pode dizer o quanto isso ajudou na sua compreensão da tolerância. Você se transformou numa pessoa mais tolerante por conta dessa trajetória, e de que maneira isso faz com que você desperte nos outros esse conceito de tolerância? Renato. Agora tá seu bocado, né? Já está ligado, né, padre? Bom, é muito interessante essa reflexão, Marinho, porque realmente eu também comecei na Igreja Católica. Então, até os 12, 13 anos de idade, mais ou menos, participei também do grupo jovem.
E foi ali que eu comecei a observar a questão da convivência harmoniosa. Mas o que acontece? Fui estudar muito cedo em Salvador, aos 14 anos, a mediunidade começou a despontar, então aquilo, de certa forma, me deixava inquieta, e ainda passei um certo tempo em Salvador sem saber direito o caminho que eu iria seguir. Até que uma colega de faculdade me levou para uma casa umbanda. Então eu gosto de exemplificar porque eu sou uma pessoa que transitei em vários lugares. Então eu tenho uma mente muito aberta e tolerante para as experiências religiosas. Eu classifico como experiências religiosas, porque nós estamos aqui na Terra experienciando, aprendendo. E foi justamente lá que um médium me disse que eu precisava estudar Kardec. Então, a partir dessa casa de Umbanda, é que eu fui realmente entender o que era ou quem era Kardec, o que era mediunidade, o que era a doutrina espírita. Quando eu retornei para Riachão, é que realmente eu comecei, através de seu João Barbosa, a estudar um pouco mais a doutrina espírita. Mas eu sempre fui uma mente também muito curiosa. E eu tinha muito essa questão de curiosidade com a mitologia iorubá. E comecei a pesquisar os orixás, os mitos, a representação de cada um. Comecei a entender que a religião ou religiões de matrizes africanas tem ali aquela representatividade com a natureza, que é algo que eu me identifico bastante. E Néa, me convidou, comecei aqui com a palestra, mas me convidou para ir a alguns encontros de vocês. E sempre a vovó me dizia o quê? Renata, vamos precisar de você. Eu não entendia ainda o que era, mas hoje eu já compreendo que é para que a gente divulgue através da lei de amor de Cristo, gente. Porque, independente de religião, nós precisamos despertar o nosso espírito. Por que eu digo isso? Porque despertando a espiritualidade, nós vamos compreender melhor que as raízes da intolerância nascem dentro de nós. E quando nós estamos com essa raiz sendo alimentada, nós começamos a ter uma tendência para inquietude em relação às diferenças. Então, se o outro é diferente daquilo que eu penso, se o outro é diferente da minha crença, do que eu vejo, do que eu enxergo, no meu entendimento, no meu ponto de vista, eu me torno intolerante. Isso me causa inquietude. E Emmanuel, mentor de Chico Xavier, dizia que o fanatismo é realmente uma das raízes da nossa inquietude, da nossa intolerância. Então, se eu não consigo tolerar a diversidade, se eu não consigo tolerar o entendimento do outro, eu posso chegar a um ponto extremo de fanatismo. E é aí onde tudo acontece, inclusive as tragédias históricas, como a Noite de São Bartolomeu, como a quebra de Xangô, em 1912, e vocês, por incrível que pareça, acreditem, isso foi aqui em Maceió, onde destruíram e perseguiram os terreiros de Candomblé e Umbanda, em 1912. Então, assim, é algo que a gente precisa, como o padre Benivaldo falou, compreender melhor, primeiro dentro de nós. Por que eu me inquieto tanto? Por que me incomoda tanto a diversidade? Por que a diferença do outro realmente me incomoda? O que é que está dentro de mim que eu preciso trabalhar primeiro? Porque os nossos maiores inimigos começam dentro de nós. Então, se eu cultivo o respeito, se eu cultivo a cultura da paz, se eu tenho dentro de mim uma mente mais aberta, se eu me permito conhecer outras culturas, outras religiões, outras crenças, se eu me desafio a isso, eu quebro postulados, eu quebro crenças limitantes, eu quebro ideias cristalizadas e me permito evoluir também como ser humano e principalmente como tarefeira do Cristo. Porque, como o padre disse, como é que a gente vai fazer uma exposição se a gente não sente verdadeiramente o respeito à lei de amor de Jesus e à tolerância ao próximo? E por conhecer essa inquietude, a próxima
pessoa que eu quero falar é uma pessoa bastante inquieta. Eu posso dizer isso com bastante autoridade. Inclusive, para quem não sabe, é minha mãe, né? Então, a formação desta casa, ela veio um pouco dessa ideia, se eu não estou enganado, de trazer uma opção que vem a partir de uma trajetória de caminhadas por religiosidades e de um lugar que tivesse aberto a essa tolerância, não é isso? Sim. Dizer que a tolerância não existe seria tapar o sol com a peneira. Porque dentro do meio espírita existe. Dentro da Umbanda existe, dentro do Candomblé existe, da comunidade evangélica, dos católicos, ela existe. Em nosso meio, até muito. Porque mesmo a gente conhecendo a doutrina que os espíritas que se intitulam erradamente como kardecista, e eu conheço bem, porque eu estudei, foram 5 anos isso, a gente é chamado de, aí por fora, de macumbeiro. Isso antigamente me doía, porque eu não tinha o entendimento, eu não sabia o que era macumba, eu não sabia porque queriam ofender e ainda tentam falar isso da Casa da Bênção. O nosso único e exclusivamente trabalho nesta casa é fazer o bem. Ajudar aqueles que batem a nossa porta e precisam de nós. E da espiritualidade que aqui trabalha. Então, se ser macumbeiro é fazer o bem, eu sou macumbeiro. E sou de coração. E eu gostaria que as pessoas, quando olhassem o seu irmão, o outro, eles não vissem as suas vestes, a sua cor, as suas contas, a cor da roupa, o seu credo, a sua crença. Olhasse como irmão. Aquele é um irmão, independente do que é ele. Veja com seus olhos, como Jesus disse, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. E Jesus não amou alguém porque estava bem vestido. Pelo contrário. Jesus amou a todos. E é isso que ele deixou de legado e de exemplo. E se as religiões seguir só esse exemplo, a gente deixará de ter intolerância em todos os sentidos. Esta casa foi aberta sem eu ter o menor conhecimento de como ela seria. Eu atendi a um chamado. E esse chamado fez com que eu aprendesse muito rápido aquilo que a espiritualidade desejava que essa casa tivesse como trabalho. A mentora desta casa é uma preta velha, que chama avó, conhecido por muitos, muitos já passaram por ela, sabe quem é. É por amor, é por a luz. O desejo dela é apenas ajudar as pessoas, seja com seus conselhos sábios, seja com sua sabedoria da ancestralidade. Se é um banho que passa e faz bem à sua energia, que mal está fazendo mais alguém? O mal, ele não está aqui no meio de nós. Ele está dentro de nós. E é este mal que precisa ser eliminado. Quando este mal for eliminado, não haverá mais intolerância. Haverá irmãos crendo de maneiras diferentes em suas crenças, mas há um só Deus. Queria lembrar também que toda essa conversa, esse grande bate-papo riquíssimo, está sendo transmitido ali pelas nossas redes sociais, que contam com pessoas nos observando nesse momento. Provavelmente ficará também salvo, né, nas redes sociais da Casa da Bênção. E eu queria aproveitar que hoje nós temos essa grande audiência aqui presente, e também esta que nos observa agora e que poderá ver mais tarde, assim, se assim desejar, que cada um de vocês, carregando toda a espiritualidade, religiosidade que vocês têm, já vai caminhando agora, são 8h30, cravado, 20h30, pudesse aí pegar o microfone, se levantar, colocar aqui na frente e fazer um manifesto a favor da tolerância, dizendo como e para aqueles que vocês, dentro dessa microesfera, né, desse pequeno rebanho, como diz Pai Denivaldo, possa seguir o exemplo dos líderes, como foi aqui falado, e possa plantar no dia a dia a semente da tolerância, se ainda não fazem. Então eu gostaria muito que nesse momento todos aqui tivessem os seus celulares desligados, prestassem atenção na fala dos nossos convidados, deixa que o momento de registro seja feito pelas pessoas da casa e pela rede social,
porque talvez esse seja o momento mais importante da noite, quando os nossos convidados, sendo quem são, vão falar para as suas audiências e para todos nós que estão aqui, um manifesto em favor da tolerância religiosa. Vamos voltar, né, para o outro extremo. Se foi a primeira Creuza, agora será a última. De novo. Pode, sim. Bom, para começar, quem não é da religião de matriz africana, eu costumo dizer muito a todas as pessoas que passam por lá, por Ilê Axé de Ogum, a qual eu faço parte, qual eu frequento. A religião existe várias, porque existe vários tipos de pessoas, vários tipos de problemas e pensamentos. Então, a mesma água que pode servir para mim não pode ser a mesma que serve para você. Eu, como vários outros, acho que a maioria dos candomblecistas, a nossa trajetória primeiro foi dentro da igreja, aonde a gente sentava, via as missas, tanto católica como evangélica, mas é aquela questão de você frequentar e não se identificar. E a gente se identifica em outro. Quando eu escuto um atabaque, é como se minha alma estivesse sendo reverenciada. Não existe outra coisa que me deixa mais grata do que a Umbanda, do que o Candomblé. Minha mãe, que é da Umbanda Molocô, onde eu conheci Vó Catarina, Seu Zé e tantos outros guias, que cada um que vem fala, ó, calma, respira, entendeu? Depois você continua. Então, os nossos guias é o equilíbrio e o combustível para a gente ir mais longe, para a gente não ser igual a uma pessoa que não tem um total conhecimento. Dentro da nossa religião, quando a gente está de preceito, quando a gente se inicia, a gente costuma dizer que o Iaô, a Muzenza, sempre fica de cabeça baixa. Por quê? Vergonha? Não. Porque primeiro a gente abaixa a cabeça para aprender e levanta para ensinar. Eu, aqui em Riachão, conheci pessoas maravilhosas e me incentivaram a construir um sonho que há muito tempo eu queria, mas nunca tive a oportunidade. E hoje eu sou fundador e professor de um curso que se chama Dança dos Encantados. Dei a oportunidade de pessoas terem em suas mãos não só o seu conhecimento que já trazem de casa, mas sim um papelzinho, porque para muitos é o papel que vale a pena. Mas tem muita gente formada que não sabe nem falar direito, muita gente formada que denigra a imagem dos outros sem saber. Então, eu só quis dar um aval para as pessoas que já conhecem. Então, nesse curso, eu fiz porque quando eu era pequeno, eu aprendi com os meus mais velhos. E eu amo aprender, o conhecimento está nas pessoas mais velhas. Quando você para 1 minuto, 1 segundo, no colo de uma preta velha, você vai descobrir um mundo que você não imaginava. Quando você vai para os seus mais velhos, você vai descobrir um mundo de possibilidades, coisas que nós, cabeças jovens, de 2000 para cá, às vezes com os nossos irmãos, a gente não vai conseguir. Mas, com os nossos mais velhos, sim. Já tem aquele preconceito, nossa, o mais velho já é mais velho, não tem nada para ensinar, nós temos que andar com a nossa classe. Não existe isso, não existe desigualdade social para quem prega o amor. Então, para todos que estão aqui presentes hoje, para todos que estão assistindo, a intolerância religiosa, como eu falo, vem de um fato de ignorância. Então, que a gente desacelere mais um pouco, que a gente procure saber, que a gente estude. Não participem só desse momento de hoje, mas busquem informações com seus pais, com sua mãe, com algum sacerdote próximo. Aqui já tem um que já é da localidade aqui de Riachão, entendeu? Então tem o padre, tem pastor, tem várias pessoas aqui que podem estar auxiliando a vocês encontrarem o caminho de vocês. E só de vocês já estar aqui, já está no caminho certo, isso eu tenho certeza. Então venha junto com a gente para pregar a palavra do amor, porque para mim, cultuar Jesus, independente da religião, é cultuar o amor ao próximo, é dar aquilo que você aprende, e não usar o seu testemunho, usar a sua religião em falso de outra coisa, em falso do seu bem. Então, para ajudar a gente, hoje, nesse dia maravilhoso, nessa noite maravilhosa, que é esse encontro, que vocês não saiam daqui como vocês entraram, e sim muito melhor do que o que vocês entraram. Obrigado. Podemos ir na sequência. O padre Benivaldo foi muito feliz quando ele nos trouxe conta aos líderes que pode fazer o uso da sua fala, da sua eloquência,
para poder convencer as criaturas a esse processo de tolerância religiosa. Vejam só, muitos líderes, infelizmente, por ignorância, ainda agem de forma diferente, fazendo uso da sua energia, do seu tempo, para agir dessa forma intolerante. Eu digo porque, por invigilância, acabam se deixando levar por um processo fascinante, onde ele se acha que sabe demais, que sabe mais que os outros, e age dessa forma como ele realmente narrou para a gente. Mas vejamos só, que os líderes façam bom uso da sua fala, da sua eloquência, para poder convencer as criaturas a viver melhor, a tolerar, a respeitar. Mas sabemos nós que isso não vai acontecer nem por tão cedo. Por quê? O processo na Terra é de evolução. Se nós não experienciarmos as nossas dores, as nossas desavenças, como é que nós vamos aprender? Como é que você vai construir uma casa com maior velocidade, sem saber o que você usou de cimento, o que usou de ferro, sem estrutura nenhuma? Será que ela vai aguentar ao vento, às chuvas? Ela tem que se fortalecer na sua vivência a cada dia. E isso vai acontecer a cada processo reencarnatório. Não vai ser assim da noite para o dia. Mas vamos lutar. E a gente vai mudando, vai sendo modelo e as pessoas vão nos acompanhando. E principalmente os líderes, que podem influenciar, né? Os influenciadores. Antes de tudo, quero dizer a todos e a todas, e particularmente a mim mesmo, quando Jesus Cristo começou o seu movimento com os seus discípulos, eles viram Jesus rezando, e alguns deles eram discípulos de João Batista. Então eles pediram assim: Senhor, nos ensine a rezar como João ensinou aos seus discípulos. Então Jesus disse: quando vocês forem rezar, ou orar, ou falar com Deus, não vocês queiram se expressar, digam: Pai Nosso. Aí começou aquela oração: Pai Nosso. Nem meu, nem teu, nosso. Se ele pediu que nós chamássemos a Deus de Pai, ele quis que a gente se comportasse e que a gente tivesse uns aos outros, umas às outras como irmãos. E se a gente é irmão, diante dele, nenhum e nenhuma pode se orgulhar de ter um privilégio diante de Deus. Não importa se a gente é líder desta ou daquela religião, mas a gente é irmão. Mas não basta só a gente usar um discurso que a gente é irmão. Se a gente escuta a Deus, e se a gente se torna a tenda do mandamento do amor, sacramento, significa lugar onde o Cristo se manifesta e se faz presente, a gente acolhe o outro. Não importa se é do candomblé, não importa se o outro é uma pessoa gay, não importa o gênero que a outra pessoa venha se definir, o importante é que o outro é um ser humano, e é semelhante a mim, e tem a Deus acima de mim, como também eu tenho. Se a gente consegue usar esse atributo divino, chamado amor, porque Jesus disse: quem ama permanece em Deus, e ele e o Pai vem e faz a morada. A gente não pode dizer, por mais capacidade religiosa e habilidade que a gente tenha, a gente não pode dizer que a gente é mandamento de Deus, sacramento de Deus. Não importa o lugar religioso de onde a gente está falando ou se expressando. A gente não pode dizer que a gente é filho de Deus, se a gente carrega algum traço de discriminação, de rótulo, que venha diminuir o outro que é meu irmão, minha irmã.
de outro que é um ser humano. Eu não sou obrigado a acreditar no que vocês acreditam. Não sou obrigado a aceitar o que vocês aceitam. Mas sou convidado a conviver e dar as mãos de modo particular quando a vida tem que ser promovida. E uma religião ou um lugar religioso que usa em seu corpo doutrinário, eu creio que nenhuma venha fazer isso, mas se porventura vier, ou algum líder estiver fazendo algum tipo de discriminação, saia dali. Porque Deus não está presente onde alguém está fazendo algum tipo de violência, que isso é violência. Né? Bater para eu terminar ou pouquinho? É concordância. Vamos terminar, viu? Então, objetivo 2 alcançado. Então, gente, eu quero dizer, só para terminar então, o que eu quero dizer? Esforcemos-nos para que a gente seja a tenda do amor. Esforcemos para a gente acolher um irmão assim como ele aqui, ó, do jeito dele, com as unhas pintadas, do jeito dele, se for gay. Vamos acolher o ser humano. Por que eu tenho que achar ele que é diferente de mim? Ou de menor do que mim? De mim? Por que eu tenho que demonizar o outro? Porque usa características de roupas ou adereços que eu não estou usando, que eu não gosto. Ele gosta. Ele tem direito de ser diferente. O outro tem direito de ser diferente. Eu tenho também. E eu preciso ser respeitado na minha singularidade humana, afetiva, religiosa. Se eu usar um discurso e a minha prática for diferente, eu sou hipócrita, viu? E os hipócritas foram, vamos dizer assim, rechaçados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ai de vós, fariseus hipócritas, ele disse. Porque os fariseus eram um tipo de gente da religião judaica, um grupo que se achava os mais santos, os mais rigorosos, os mais observantes da lei, mas eram aqueles que mais criavam discriminação e usavam a religião para passar a mão no que dos outros. Como tem tanta gente assim no nosso meio, na nossa igreja, na tua, não é? Não? Tem. Então, gente, olha, nós não precisamos, hoje o que a gente está vendo é que tem muita gente usando os centros de espiritualidade para enriquecerem, terem posses. A gente não precisa de muito, não, para a gente viver. Se a gente tiver um pão para comer e amor para dar e para receber, rico a gente já é. Bom, eu gostaria primeiro de falar sobre com vocês que o processo de tolerância começa com a gente. Então, eu já falei isso aqui e realmente é algo que precisa começar com a nossa reforma íntima. Além disso, nós temos duas leis divinas que eu considero como um pressuposto básico para a tolerância. A primeira é a diversidade. Nós presenciamos na natureza, nas diversas etnias, culturas, experiências religiosas. Então, Deus permite essa diversidade para que possamos crescer conforme o nível de consciência e de entendimento que cada um tem aqui na Terra. E a segunda lei divina é o livre-arbítrio, ou seja, as nossas possibilidades de escolhas. Então, nós temos direito à escolha. Nós temos o direito de, através da nossa compreensão, estarmos identificados com essa ou com aquela religião, com essa ou com aquela crença. É do nosso direito. E é do nosso direito divino, porque há o livre-arbítrio. E Deus não coloca a gente forçado em nada. Nos concede a oportunidade de, através das nossas escolhas, nós crescermos em todos os âmbitos. E para finalizar,
eu passei, né, uma experiência muito interessante, talvez possa servir para alguém que esteja aqui, dentro do meu lar, sobre a questão religiosa. Então, desde o meu ventre, meu filho comigo, indo para a doutrina espírita, padre até testemunha dessa história. E agora, né, aos 13 anos, ele fez 14 recentemente, ele me disse: mamãe, tenho uma notícia para te dar. Eu quero ser católico. Eu disse para ele: filho, vá para onde você tiver Jesus em seu coração. Eu só te peço para que você não seja inquietante, intolerante e fanático. Onde você estiver, eu só te peço, respeite o direito de escolha de cada um. E digo para vocês, Padre Denivaldo acolheu muito bem, está lá na Pastoral da Juventude, feliz. Então, eu também estou feliz por isso, né? Porque foi uma escolha dele, como mãe me cabe respeitar, e acima de tudo, como cristã, me cabe respeitar. Porque antes de sermos mães, espíritas, terapeutas, professores, nós somos cristãos. Então, está dentro do cristianismo essa lei de respeito, de indulgência, de caridade, de tolerância e principalmente de amor. Então é isso, pessoal, que nós possamos primeiro identificar dentro de nós o que é realmente a intolerância e em que ponto nós estamos sendo ainda intolerantes, intransigentes. E a partir daí, dessa reflexão íntima, que possamos trabalhar a nossa reforma íntima, a nossa mudança, porque mudando e fazendo o processo de autoconhecimento, de transformação pessoal, aí sim a gente vai ver a vida de uma forma mais aberta, nos permitindo, principalmente, tolerar a diversidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e muita paz. Bom, gente, é claro que a gente está aqui repetindo, né, as falas e com muita propriedade, o padre e os demais, mas assim, eu sempre carrego comigo um pensamento que o meu conhecimento não seja uma arma para destruir o outro. Que meu ponto de vista seja um impedimento de convivência com você que pensa diferente de mim. Na verdade, assim é a verdade. Hoje em dia, o cenário religioso tem deixado muito a desejar. Verdade, padre. Muita gente se utiliza desse poder que tem em mãos, o poder religioso, para enganar as pessoas, para o bem de si mesmo, para se autopromover. Mas, na verdade, nós temos um parâmetro que é Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Se queremos, de fato, chegar ao céu, conviver bem e chegar ao céu, é da vida eterna, siga esse parâmetro. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Que o meu conhecimento apenas seja uma ferramenta para que possa ajudar o outro, que talvez está perdido, né? Está perdido, o mundo está assim, perdido. E eu quero parabenizar e também eu me peço desculpa, agradecer a Major Cida por ter me convidado, minha gratidão, tá? A gente é um pouco atarefada, mas eu não posso recusar esse convite, essa oportunidade que temos de conhecer os meus irmãos que pensam diferente de mim, que convivem diferente de mim. A grande questão que é a linguagem, que às vezes o outro usa, que me incomoda você. É a linguagem, é a maneira de se vestir, de andar, como o senhor dito, a maneira de cultuar que incomoda o outro, porque, de fato, a Igreja Católica tem os seus ritos, né? A Igreja Evangélica tem os seus ritos, aí o outro fica olhando, julgando, eu penso diferente. Mas que bom saber que em Cristo nós temos a liberdade. Jesus não deu essa liberdade. Jesus não andou com uma plaquinha dizendo você tem que ser católico, evangélico e tal. Ele falou, está aqui o reino de Deus. Está aí o reino de Deus. Está o reino de Deus, né? Comida e bebida, está dentro de você. Então, que prossigamos. Eu sei que, como falou o nosso querido, não é uma tarefa fácil. Eu falo porque hoje sou presidente da Associação de Pastores de Riachão. E pense numa luta que é. Tem essa unidade. Dentro do meu segmento religioso evangélico. Os pastores, sou presidente da Associação de Pastores. É juntar batistas, presbiterianos, pentecostais, não pentecostais, extremistas, não extremistas, tradicionais. Não é uma tarefa fácil. Tá? Eu tenho sofrido muito, me apanhado muito, né, pelo amanhecer. Hoje eu vim assim, mas não gosto de dar assim, não. Não gosto. Porque se eu nascer, parece que não tem um cara de pastor, né? Não tenho cara de pastor, né? Aliás, não tenho cara de jeito nenhum, não tenho um cara meio de pastor, não tenho. Nunca tive.
Mas assim, eu agradeço de coração e parabenizo esta casa, e um nome muito sugestivo, Casa da Bênção, que de fato acho que foi derramado bênção sobre as nossas vidas, e espero que saiamos daqui com outro comportamento, tá? Um outro comportamento, de olhar para o meu irmão lá, todo brilhoso, tudo lindo, e saber que ele é uma pessoa que precisa amá-lo e respeitá-lo, né? Ver o padre com sua batina lá, bonitona, tá? Eu tenho que amar aquele padre, né? Ver o pastor todo de terno e gravata, que é um uso e costume que me incomoda pra caramba, mas não tem jeito, e amar. Então, que Deus te abençoe, abra os nossos entendimentos, tá? A sociedade vive em pé de guerra, famílias destruídas, e a gente está perdendo tempo em julgar o outro. E julgar o outro. Tanta coisa precisamos fazer, prioridades, resgatar pessoas das drogas, da prostituição, tanta coisa ruim. E a gente brigando entre nós, porque entendemos diferente de quem é Deus. Deus não está preso a quatro paredes, Deus está preso à religião, Deus é bem maior do que você possa imaginar. Ele se manifesta de maneira diferente. É claro que talvez a minha experiência pessoal de vida não sirva para você, então busque a sua com entendimento e com amor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estava aqui falando com o Marinho, ainda bem que eu vou ser a última, porque eu ia dizer assim, eu não tenho mais nada para falar, boa noite. Mas Léa resolveu sair, e aí agora vê o que é que você fez comigo. Não vale, aí é bastante. Não foi de propósito. Gente, ao ouvir as diferentes falas, né, eu fiquei aqui a matutar, né, com o meu tique e teco, que Deus, nada é por um acaso. Tudo tem uma razão de ser, né? Eu fiquei analisando com nossos amigos aqui das religiões de matrizes africanas, né? Nessa experiência, eles aprendem a trabalhar com os elementais, com as forças da natureza, né? Com os irmãos que estão se preparando para adentrarem nesse processo, né, de ter o seu perispírito e entrar na condição humana, né? Onde eles vão agora iniciar uma nova experiência. Com a Igreja Católica, né, a gente vê que tem a sua importância, a sua relevância. Por quê? Porque quando a humanidade, o grande império lá romano acaba, há uma confusão. A única instituição que ficou de pé foi a Igreja. E ela conduziu, apesar também dos seus erros, teve seus acertos, a humanidade até aqui. Posteriormente, a partir dos erros e dos abusos praticados por alguns dentro da Igreja Católica, surge essa ruptura e temos, né, o protestantismo, que vem, né, com mostrar que Deus não era a propriedade da igreja, mas que deveria ser o pai de todos nós. Embora que a igreja não negou isso, né? E quando a ciência, a tecnologia chega, né, e dá um boom, um empurrando a humanidade, ainda estava faltando um quê? Estava faltando um toque de amor, de compreensão. E é aí que Jesus cumpre a sua promessa de mandar o Consolador prometido. Não é porque eu sou espírita que eu estou dizendo isso. O espiritismo não é a religião das religiões, não. O espiritismo apenas vem complementar aquilo, né, que já foi traçado num processo de lei do progresso chamado evolução. E chegamos até aqui. Paramos aqui? Não. Temos ainda muito que caminhar, muito que aprender. Então, justifica-se essa diversidade. Como reencarnacionista, eu acredito que eu tive outras experiências antes dessa existência e terei outras para além desta vida, porque eu não acredito na morte, eu só acredito na vida. Então, eu acredito, sim, que é necessário passarmos por todo esse processo de crescimento, de aprendizado, para podermos superar a nossa condição de humano para de super-humano, ou seja,
Deus não criou anjos nem arcanjos. Criou todos nós, espíritos simples e ignorantes. E nesse processo de caminhada evolutiva, Ele nos trouxe até aqui. Errando, caindo, aprendendo, levantando e crendo sempre, esperando sempre em sermos uma versão melhor hoje do que fomos ontem. E aí, eu lembro quando Santo Agostinho diz que o Pai não quer a morte do pecador, quer o seu arrependimento, para que ele cresça. E foi o próprio Jesus que disse: vós sois deuses. Se quiseres, podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Que brilhe a vossa luz, hoje e sempre. Que assim seja. Eu saí, mas não foi proposital para ficar por último, não, viu? Me chamaram. Gente, é com muita alegria que esta casa abriu as suas portas para todos os nossos irmãos. Os irmãos da Umbanda, lá de Jormeire, representado por Binho, Robenilson. Você, Petros, que tive o prazer de conhecer hoje pessoalmente, que foi uma alegria e um encanto. Continue na sua caminhada. Padre Denivaldo, que eu quase não vejo, eu vejo sempre, padre. Né? Fiz até uma coisa que o senhor gosta, que eu soube, que gosta muito. Bolo. Não se preocupe. Olha, Renatinha, que é uma colaboradora nossa, irmã de fé. Pastor Gessé, que tive o prazer também de já participar num evento que Cida fez lá no Pelotão, né? A gente também falar sobre intolerância. E Creuza também, que faz parte da nossa casa também, né? De muitos lugares. Então foi um prazer. A Casa da Bênção hoje, ela deu esse pontapé inicial para o combate à intolerância religiosa. Aproveitando que todos vocês ouviram todas essas falas. Que isso seja eternalizado. Para que a gente possa olhar nossos irmãos com os olhos de amor. Olhar para os irmãos com o olho de que aquele é um ser humano que está ali, também como nós, evoluindo naquilo que ele acredita. E que todos esses caminhos aqui têm um só objetivo, que é chegar até ele. Não importa o caminho que eu faça, o de Creuza, o do pastor Gessé, o de Renato, o do padre Denivaldo, o de Robenilson, o de Petros, é para um lugar só que a gente quer ir. E isso é o que importa. Não veja as roupas, não veja os adereços, a cor de roupa, as macumbas que neguinhos falam. Não se ligue, veja as ações. O que é que aquela casa, o que é que aquelas pessoas estão fazendo que está fazendo bem para a sociedade. Só isso que eu quero que vocês olhem. As ações de cada um dessas pessoas, das casas religiosas que vocês vão. Condiz com os ensinamentos de Jesus? Então, não tem mais o que dizer. Aproveitando também, eu vou pedir desculpa pelo tempo. A gente hoje não vai ter os nossos passes individuais. Após a prece, vocês vão tomar o passe coletivo e só ficarão o pessoal para os atendimentos de tratamento, certo? Desculpe a nossa casa hoje, mas semana que vem tudo voltará ao normal. Porque hoje a gente passou do tempo, ficará muito tarde, eu sei que tem gente aqui de fora que vem para isso. Então, as pessoas de fora que veio para tratamento vai ficar aí, vai passar pelo tratamento. Mas vocês, eu peço aos trabalhadores da Casa da Bênção que se posicionem nas laterais, no fundo. Não, eu vou para eles se posicionar para dar pressa, a gente já está todo mundo preparado, certo? Porque a gente vai servir um lanchezinho para os nossos convidados, né? Não vai ficar aqui o tempo todo só falando, né, padre? Coisa feia. Eu acho feio isso. Então a gente vai ali daqui a pouco bater um papinho, fazer esse lanche, tá? Vocês me desculpem, mas semana que vem, com fé em Deus, todo mundo vai passar pelo passe individual. Bom, e nesse momento, onde todos os nossos convidados, né? Eu também sou convidado, para mim muito especial estar aqui hoje,
mediando essa conversa. Espero que tenha sido rico para cada um de vocês, como foi para mim, e principalmente para vocês que ficaram aqui pacientemente. Eu peço que todos nós manifestemos agora uma salva de palmas para todos que estão aqui. E principalmente para vocês, por aceitarem, toparem esse desafio que a partir de hoje é caminhar por um caminho de tolerância, onde a gente possa ouvir o outro, onde a gente possa ver o outro e enxergar sim a veste do outro, enxergar sim a crença do outro e respeitá-las. Não é colocar embaixo do tapete, não é fingir que não vê, é ver e respeitar. Tolerar é isso. Tolerar é manifestar o desejo de eu querer ser aquilo que sou e permitir o outro a ser aquilo que ele é. Não é simplesmente olhar, ver que está ali e seguir no caminho oposto. Não, é caminhar ao lado. É caminhar junto. Então, com esse sentimento de tolerância, a gente dá uma boa noite. Eu acho que eu passei aí da minha mediação 5 minutos. Espero que vocês me desculpem. E eu entrego novamente a condução aqui para a Cida, para que a gente possa finalizar a nossa noite. Muito obrigado e até a próxima. Eu vou convidar aqui os trabalhadores que estão com umas lembrancinhas. Agradecer profundamente, mais uma vez, a cada um que aqui abrilhantou esta noite, que encheu os nossos corações de alegria e de esperança. A nossa casa, eu vejo, escuto e percebo a amorosidade que está aqui nesse lugar. A gente consegue ver, escutar, sentir toda a luz de todas as cores que aqui descem nesta noite. Então, nós não temos como agradecer materialmente, mas a gente oferta aqui um presentinho para que possam levar de nós assim, um pouquinho da nossa gratidão. Então, muito agradecido por estarem aqui, por colaborarem com essa casa. Agradecer aqui ao pastor Gessé, o padre Denivaldo, por ter aceitado o convite, assim, com muita amorosidade, do jeito que eles sempre me tratam, e estender esse amor que vocês têm a mim, estender para todos nós nessa casa, viu? Então, muito agradecidos. Podemos, então, né, finalizar. Pastor, padre Petrus, nesta casa a gente faz questão de dizer, eu costumo ao terminar dizer que cada dia na semana, se a gente bem quiser, é o que as meninas estão falando? Entreguem a ficha, viu? Por favor, ali na portaria, entregue ali aos meninos. A gente costuma dizer ao terminar os trabalhos que todos os dias aqui em Riachão, que nós somos abençoados, que todos os dias aqui em Riachão, se a gente bem quiser, a gente pode escolher uma casa de amor para estar e para se fortalecer. Eu digo que eu começo sempre às terças, que é aqui a Casa da Bênção. Dia de quarta, o Centro Espírita Jesus Nosso Mestre. Dia de quinta, o Lar Fraterno Maria de Nazaré. A gente fala bem assim. Dia de sexta, o Monte das Oliveiras, lá no Ranchinho. Dia de sábado, o centro, que eu não sabia o nome, Binho. E aí eu dizia a Casa de Umbanda de Jormeire, da nossa irmã Jormeire. Então a gente tem sábado, domingo, segunda e todos os dias da semana as casas dos nossos irmãos evangélicos e católicos. A gente termina sempre nesta casa dizendo que se a gente quiser, a gente pode escolher um dia da semana e se dirigir para uma dessas casas de amor, de cuidado e de respeito nesta cidade. E por isso que a gente quer vocês aqui, sempre que puderem, colaborando com a gente. Muita gratidão. Agradeço a Deus, em especial a Ele, por ter permitido que estivessem aqui neste dia. Então, vamos agradecer ao nosso bom Deus. Peço a todos os trabalhadores da casa, convido os irmãos para que aqui também juntem-se a nós nesse momento de oração, elevando os nossos pensamentos a Deus. Como em África, nosso templo, ele é de chão batido e tem como teto as estrelas do céu. Queremos agradecer a Deus por esta noite,
tão especial. Queremos agradecer a Deus pela permissão de estarmos aqui e de reunir essas pessoas nesse lugar. Senhor, eu tenho certeza que Tu também se enches de alegria por a gente ter conseguido trazer essas pessoas nesse lugar e encher essa casa de amor e de luz. Que essa luz que nesse momento aqui está, expanda por esse bairro e pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, pelo mundo, iluminando cada lar, cada caminhada daqueles que estão sofrendo, daqueles que estão nos leitos dos hospitais, daqueles que não têm para onde ir, não têm o que comer, ó Pai. Cuida de cada uma das pessoas que perderam a esperança. Retoma ela nos Teus braços para que elas possam encontrar o Teu caminho. Assim, nós agradecidos, cheios de amor e de paz, finalizamos este trabalho da noite de hoje, rogando a Deus, a Nossa Senhora, aos bons espíritos de luz, que nos conduza nas nossas caminhadas, nas nossas trajetórias, agradecendo a todos os guias que auxiliam neste lugar, que possam conduzir o trabalho e que possam também conduzir a vida de cada um de nós. Graças a Deus. O pessoal que comprou a água, que trouxe a